40 anos depois, Cabeça de Dinossauro continua sendo, para mim, sendo referência não só para os Titãs, mas para o rock brasileiro em si, né? É muito raro encontrar um disco tão influente, tão presente no imaginário coletivo. Eu tenho muitos amigos que preferem o Jesus, né, ao Cabeça. Eu acho que o Jesus também tem o seu charme, eu fico um pouco na dúvida. O Cabeça me marcou mais, mas hoje eu acho que eu ouço mais o Jesus até do que o Cabeça. Então, hoje, preferiria, estaria no meu top o Jesus. Mas para mim é um top 3 dos Titãs, Jesus, Cabeça e Oblast Blonde. Para mim, essa tríade ali, eu acho os Titãs no auge, assim, no talo, sabe, andando muito bem. Eu acho que é uma distinção que a gente tem que fazer, né? Assim, que melhor a gente pode argumentar. O mais importante, eu acho que não tenho dúvida que o Cabeça de Dinossauro é o mais importante. Concordo. Porque eu acho que o Oblast Blonde, por exemplo, ele é mais artisticamente ousado. Eu acho que eu concordo com você que essa trindade aí, Cabeça de Dinossauro, Jesus e o Oblast Blonde, é o auge criativo da banda, a banda como esse organismo coeso ali dos 8. Cada disco tem uma função nessa trinca, né? Eu acho que o Cabeça é o mais importante, sim, porque ele redefine a banda, redefine muito do rock nacional dessa época. Dá um direcionamento para os Titãs, né? O Cabeça, ele dá um direcionamento para os Titãs. Ele tem uma brutalidade coerente, ele tem um conceito, né? Igual a gente está falando. Mas eu acredito que, por exemplo, inventividade poética, o Oblast Blonde tem mais. Sabe? Eu acho que ele tem mais densidade em algumas coisas. Eu acho que o Jesus é mais sofisticado em outros lugares também. Tem reflexões que o Cabeça de Dinossauro não faz, assim, e os outros dois vão fazer. O Cabeça de Dinossauro é muito direto nas coisas, mas o Comida, o Miséria, né, Deus e o Diabo, acho que já fazem reflexões mais densas. Né, diversão, desordem, enfim, Corações e Mentes, que eu adoro, ninguém lembra dela, adoro. Eu gosto. Mas, enfim, eu acho que nada disso seria possível sem um Cabeça de Dinossauro. E ele se comunicou, isso aí a gente tem que reconhecer que ele acabou se comunicando maciçamente melhor do que os outros até. Ele exprimiu o imaginário urbano ali de forma mais incisiva, talvez como pediu o momento, talvez como ainda peça hoje. Então, mais importante, com certeza. Melhor aí pode ficar no gosto de cada um aí. Qual é o maior legado para você de Cabeça de Dinossauro? Eu acho que, assim, ele mostra que o rock brasileiro, na época, ele podia ser popular, urbano, politicamente, socialmente incisivo. Porque o disco vende bem, né? Ele ganha disco de ouro 6 meses depois do lançamento já, né? E não abre mão das arestas que ele tinha, abre um caminho que muitas bandas vão falar desse disco, né? Você escuta do Sepultura ao Charlie Brown Jr. falando desse disco, assim, do Planet Hemp aos Raimundos falando desse disco. Eu já vi muita gente falando desse disco dos Titãs. Eu acho que ele mostra, assim, que você não precisava domesticar o rock urbano brasileiro ali para ele alcançar o mainstream, né? Que se fosse um acidente isso ter acontecido, mas aconteceu. Então, ele alcançou uma massa, mesmo sendo conceitual, crítico, mais áspero, e conseguiu do mesmo jeito. Eu fico me perguntando, deixa eu só ler o superchat aqui do Darklands. Ele fala, obrigado, primeiro, pelo carinho aí, pelo apoio. No livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, Cabeça de Dinossauro é o álbum do rock dos anos 80 mais bem colocado, 12º lugar. Não lembrava disso. Obrigado pela informação. Eu cheguei a votar nesse livro, eu sou um dos que fizeram parte das votações desses 500 álbuns, não lembrava desse detalhe. Obrigado pela informação e obrigado pelo superchat.
Eu acho que eu tô nesse disco, nesse álbum também, nesse livro também, não como votante. Não, você escreveu alguma coisa no livro. Não, acho que só me fizeram uma entrevista por WhatsApp e tem uma foto minha lá. Eu lembro disso. Mas tô nesse livro. Deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar, é ótimo. Eu fico me perguntando, na realidade, por que canções assim faziam sucesso entre a juventude, entre a gurizada? Aí eu fico me questionando, vê se eu estou viajando. Fazia pela música, que era uma música bem feita, maneira e tudo, ou fazia sucesso também pela mensagem, pela letra? Resumindo, você acha que o jovem prestava atenção no que aquela letra dizia e isso era um fator para ela fazer sucesso, para ela ser interessante, ou isso era um detalhe menor, o que valia mais era a música em si? Não, eu acho que o Brasil sempre foi muito da letra, né? Eu acredito que era essa combinação das duas coisas, sim. Mas de ouvir? E, logicamente, uma combinação dramática de indústria, né? De conseguir massificar isso, igual vocês falaram, colocar na novela, colocar em rádio, fazer a galera ouvir. Esses 3 fatores, acredito que fizeram isso aqui ficar. Mas isso seria suficiente, assim, se fosse só a indústria, não ficaria 40 anos depois. Tinha qualidade para ser durável, né? Sim, sim. Porque é isso, quando a gente fala na coisa boa, ela fica. Né? Ela não é de momento ali, não é aquela coisa descartável. E me parece que não há interesse disso hoje, né? Desse tipo de música, com esse tipo de mensagem, com esse tipo de construção, está no mainstream hoje em dia. Parece que não há interesse de canto nenhum. Porque é o que eu falo, fazendo entrevista, descobrindo esse material novo que as assessorias me passam e tudo, tem uma gurizada aí muito boa, cara, fazendo uns sons bacana. Alguns sons não são para mim, mas eu vejo qualidade e tudo, e vejo como fazem aquele trabalho de forma apaixonada, mas isso não tá. Você tem que procurar, você tem que sair da sua bolha e tentar entrar em outra bolha e tudo. É muito esquisito isso. A forma como consumimos música hoje em dia, né? Como o mercado funciona. Tão difusa, né? Muito, muito, muito. Então é isso. Você acha que para a gente finalizar, que os Titãs foram visionários com Cabeça Dinossauro? Ou o álbum continua atual porque o Brasil continua convivendo com os mesmos dinossauros de sempre? Acho que as duas coisas, né? Eles acho que perceberam que o atraso brasileiro não era só um resíduo do passado, era algo da própria modernidade. Muitas das estruturas criticadas continuam funcionando da mesma forma, né? E eu acho que aí é complicado, né? Eu acho que a resposta, essas respostas não são muito confortáveis, né? Como você abriu a live falando, né? Porque a gente vê que muito do que o disco criticou continua absolutamente reconhecível 40 anos depois, ou seja, Titãs tinham a visão, mas a atualidade é fruto disso, né? Uma denúncia do nosso fracasso enquanto sociedade, uma denúncia de um fracasso coletivo. Se o Cabeça Dinossauro fosse um disco datado, se ele soasse datado, a gente poderia falar que teve um sinal de progresso, mas ele não soa datado. Ou seja, o fato dele soar urgente em 2026 é um problema gigantesco. Muito, muito. O Gil está perguntando se vai ter mais lives de disco de 86. Pretendo. Vou fazer assim. Quem se interessar, quem gosta do Cabeça, tem uma live que eu fiz aqui com o Charles, falando sobre o álbum. Faixa a faixa e tal. Eu, Cassiano e o Brode, a gente fez uma live muito legal, onde a gente recebeu o Charles Gavan aqui no Pitadas do Sal, falando do disco, vale dar aquela conferida. Hoje eu chamei o Romerito Calossi. Tem que dar. Eu adoro bater esse papo com o Romero aqui, de ouvir os insights, para usar um termo aí da juventude, que o Romero traz acerca do trabalho, e fica um papo mais papo mesmo, né? Às vezes com mais convidados é legal também, mas acho que depende muito do tema. Quando entra mais pessoas, dependendo do tema funciona. Não, porque você vai estar com o Char, você vai entrevistar o Char.
Não vamos bater papo, né? É isso. Ô, Sal, é uma questão sobre o Cabeça de Dinossauro, só para a gente encerrar, assim, eu sei que você já está caminhando para o final, mas, assim, o Cabeça de Dinossauro, ele vai falar essa crítica de uma classe privilegiada que se comporta e defende valores que eles classificam aqui como pré-históricos, né? Ela aposta na violência como estratégia de dominação, numa série de regras morais sobrenaturais, enfim, ele traz essa questão. Só que aí é uma coisa interessante o fato dele ser de 1996, 86, que serve para nós hoje e serve para qualquer momento, que assim, o problema, assim, a ditadura era um problema no Brasil, óbvio que é, imenso problema. Mas o que o Titãs está colocando é que, assim, olha, existe algo anterior à ditadura, que nós estamos aqui chamando de pré-histórico, que sobreviveu na ditadura e sobrevive na democracia. Ou seja, um dinossauro, ele não é só a ditadura ou um tipo de governo, é uma mentalidade, né? Ou seja, para você mudar, você tem que mudar toda essa concepção, né? Perfeito. Toda essa concepção. De, às vezes, entender que o urro aqui do personagem da capa não é um urro de força, mas de dor. Não é um grito, o disco não é um grito de quem venceu. Vencemos a ditadura, então agora vamos dar nosso grito de liberdade. É um grito de quem está lutando. Para resolver questões estruturais que são muito mais arraigadas do que ditadura, democracia, não sei o quê. Porque eu vejo, em geral, nós ficamos muito nessa. Não é errado, porque a gente quer ter pelo menos um ideal de escolha, que a democracia pelo menos oferece um ideal de escolha, porque a gente viu depois no Epstein e tal, que é coisa meio, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né, galera? Ali nós vimos que nós estamos de marionete nessa brincadeira aí de uma forma mais dramática que nós imaginávamos. Mas é isso, é um grito de quem está lutando. Então, acho que essa é a grande síntese do disco, entendeu? É o disco zipado, é a capa e essa ideia de que a gente está precisando enfrentar outras coisas mais densas ainda que estruturam todo esse nosso modo de viver. Porque a gente vai trocar um ou outro, vai sair um presidente, vai entrar outro, agora vai ter mais, pode ser o que a gente queira, pode ser o que a gente não queira, mas determinadas coisas estão na nossa sociedade há tempos imemoriais, independente de quem está lá em cima. A gente resolve alguns efeitos colaterais, mas outros não. Então o disco ele traz essa urgência que fica e é incômoda hoje por conta disso, né? Também. E por isso ele é tão bom, por isso ele é tão relevante. Acompanha o relator, não é assim que fala? É isso. É isso. Bom, galera, obrigado a todos que estiveram aqui conosco, ao vivo e a cores, participaram pelo chat, obrigado pelos superchats, quem enviou pergunta, e isso sempre ajuda a construir mais esse encontro, né? Então, se você chegou depois, assista desde o começo, compartilhe essa live com outros apaixonados por música, por fãs dos Titãs. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito ainda, deixa seu like e ajude o Pitadas do Sal. Quando eu comecei a live, estava faltando 8 pessoas para eu completar 24 mil inscritos. Por favor, me deem essa alegria, né? E ajude o Pitadas do Sal a continuar produzindo conteúdo independente sobre cultura e música. É isso. Obrigado, Romerito. Eu sou o Sal. A gente se vê na próxima. Beijo grande. Valeu.